Fala, experts! Você que acompanha nosso material, né, no Facebook, você sabe que a cada 10, 15 dias no máximo a gente solta sempre um conteúdo novo, que você recebe esse link para você poder assistir aí com calma, um vídeo aí de 15, 20 minutos explicando um tema bem bacana do Excel, que a gente escolhe a dedo para você ficar cada vez mais fera nessa ferramenta que a gente usa muito no dia a dia e que sempre nos ajuda muito quando a gente sabe usar, não é isso? Então hoje eu separei para você funções de texto, tratando textos no Excel, procedimentos que ganham tempo no dia a dia. Vamos falar um pouquinho disso? As funções de texto no Excel estão aqui na guia Fórmulas, né? São essas funções que aparecem aqui, tá vendo? São as funções arrumar, uma maiúscula, minúscula, um punhado de funções, tá ok? Para que elas servem? Elas são de extrema importância para ganhar tempo no dia a dia tratando dados no Excel, tá? Você recebe muitas vezes dados alfabéticos ou alfanuméricos em arquivos de sistemas, etc. E às vezes você também recebe dados digitados e que estão digitados com problema e você quer trabalhar esses dados como dados de texto. O que é um dado texto? Aquilo que não é número no Excel é texto, tá certo? É bem simples. Por exemplo, nome de pessoas, nome de cidade, código de produto, tudo isso é texto. A lógica padrão das funções de texto no Excel, qualquer uma destas funções aqui, tá? Qualquer uma delas, ela sempre segue a seguinte lógica. Ela sempre fornece o resultado na célula onde ela está, ou seja, ela pega dados de uma célula e responde em outra. Por exemplo, eu tenho aqui um problema, eu tenho que responder em outra célula, tá? Eu não consigo resolver o problema aqui mesmo, né? Então eu tenho sempre que usar duas células, a célula onde está o texto original e o novo texto em outra célula, tá ok? Às vezes é preciso combinar duas ou mais funções para você obter um resultado que você quer, tá? Então, para você entender bem, nós fizemos aquilo de sempre, né? Que a gente sempre faz. Excel direto, na veia, certo? Vamos direto para o assunto. 3 casos para a gente resolver questões práticas do dia a dia, como, por exemplo, corrigir dado digitado com excesso de espaço, criar um nome de e-mail padronizado para as pessoas de uma empresa e separar nomes que estão agrupados. Vamos ver caso a caso? Então vamos ver o caso 1. O caso 1 é assim, ó. A pessoa digitou aqui para mim os nomes, só que ele estava com um probleminha lá na tecla de espaço, pelo jeito, sabe? Toda vez que ele apertava um espaço, sei lá, porque o dedo dele era muito pesado, sei o que, era o dedo gordo, né? Ele escrevia espaço demais. Então, qual é o problema? Eu preciso tirar uma quantidade de espaços aqui. Mas antes de fazer isso, eu quero contar quantos caracteres que tem aqui. Eu quero que você entenda um conceito muito importante no Excel. O Excel considera uma cadeia de texto como uma contagem de caracteres. Ele sempre, como ele não sabe ler, né, ele sempre trata os textos como uma quantidade de caracteres. É isso que ele sabe, é isso que ele entende do texto. Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é pegar o tamanho desse texto com a função que deveria chamar tamanho, porque em inglês ela se chama tamanho, mas em português ela se chama numCharacter. Então, quando eu quero ver qualquer função, o que eu faço? Olha, eu paro o mouse em cima da função e ela me explica o que a função faz, tá legal? E a função que eu vou usar aqui é a função numCharacter, ok? Que é número de caracteres. E eu digo, olha só, quais os parâmetros que ela me pede? Ela só me pede um parâmetro. Qual é o texto? Eu digo, o texto é esse aqui, o A5. E dou um ok. E ele me responde o quê? Que este texto tem 33 caracteres. Logo, eu consegui contar quantos caracteres tem no texto. Veja só, Zezinho Júnior está com 70 caracteres, sinal que tem muito espaço. Aí isso é outra coisa extremamente importante, né? O Excel considera um espaço como um caractere do texto, assim como ponto, vírgula, qualquer outro caractere especial que a gente chama, né? O arroba, o hashtag, que é o joguinho da velha, todos eles são caracteres, tá ok? Ponto de exclamação, ponto de interrogação, tudo é caractere. Muito bem. Agora eu tenho um problema, eu preciso tirar os espaços extras desse texto, né? Tem uma solução, né? Você conhece, né? Sai digitando tudo de novo, não é uma boa ideia. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos procurar uma função aqui nas funções de texto que sirva para isso. Só que tem muita função aqui, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar uma por uma aqui, vou dar uma olhada, o que ela faz, né? A função arrumar.
O que ele me diz da função arrumar? Ele diz que remove os espaços de uma cadeia de texto, com exceção do espaço simples entre as palavras. Aí eu mostro para você a importância de ler o que está escrito na telinha. Caramba, é esta função que eu preciso, a primeira de todas. Eu só clico nela, eu já estou na célula certa, ele me pergunta qual é o texto que você quer arrumar, e eu digo assim, este, e dou um Enter. Isso é incrível, né? Fala sério. Ele tirou os espaços que estavam sobrando e deixou os espaços simples entre as palavras. Então, ele continua deixando espaços aqui, mas só os que eu preciso. Ou seja, imagina que eu tivesse uma lista com 2.000 nomes, certo? Eu tenho aqui corrigido os 2.000 nomes, tá certo? Uma das coisas que você tem que se preocupar em texto é exatamente o espaço, porque se você tem 2 ou 3 espaços entre as palavras, isso pode dar diferença dos seus textos se você comparar um texto com outro. Aqui eu vou mudar, em vez de caracteres 2, eu vou mudar esse aqui, eu vou pedir uma outra coisa aqui. Eu vou pedir aqui maiúsculas, ok? Eu quero este nome em maiúsculo. Olha como é difícil. Eu venho aqui no texto, pego a função maiúscula e digo deste texto. Dou um Enter e dou um duplo clique. E está resolvido o nosso caso número 1. Simples assim, né? É como eu sempre digo, é muito fácil quando a gente sabe, né? Quando a pessoa não sabe, o cara te entrega um problema como esse e fala, eu quero isso aqui sem os espaços e quero em maiúsculo. O que você faz? Fica lá 2 horas digitando. Ora, aí você está gastando o teu tempo à toa, tá legal? E está sofrendo à toa porque o Excel pode fazer isso para você. Então, a gente sempre usa aquela regra. Vamos fazer o Excel trabalhar para a gente. Bacana! Caso número 2. Ctrl B, salvo o arquivo para não perder tudo. Uma outra função interessante que tem no texto é a função localizar. Você pode usar a função localizar assim, Ctrl L, e você localiza uma coisa qualquer aqui no texto, né? Você pergunta se esse texto tem determinada coisa. Por exemplo, assim, HO, ok? Localizar o próximo. Ele achou, olha, HO no Joãozinho, porque o Joãozinho tem HO, e vai achar no Zezinho também. Agora, tem uma outra função, que é função mesmo, que eu posso localizar um caractere. Então, por exemplo, eu quero localizar a letra O nesses textos, saber em que posição da cadeia de caracteres que está a letra O, entendeu? Então eu venho aqui no texto e pego o seguinte, localizar. Aí eu digo, eu quero localizar a letra O no texto, este texto, ok. E ele me diz, está na posição número 7, ou seja, o 7º caractere aqui é um O. Beltrano, o 7º caractere, o 8º. Fulano, o 6º. O Joãozinho, o 2º, porque tem um O aqui logo depois do J, não é isso? Então ele me localizou o primeiro caractere O dentro do texto, tá certo? Um outro exemplo, eu vou localizar agora o caractere espaço, não é isso? Porque o espaço também é um caractere. Então, tá, vou fazer a mesma coisa. Eu vou vir aqui na função de texto, pegar a função localizar ou a função procurar, que elas fazem praticamente a mesma coisa, tá certo? Eu digo, eu quero localizar o espaço nesse texto. Então, quando eu dou o espaço ali, ele coloca o espaço entre aspas, porque o espaço é um caractere, tá certo? Esse número inicial eu não sou obrigado a preencher, se eu não coloco nada, ele considera que é a posição número 1, ou seja, a partir da primeira posição do texto, ele procura o espaço e me diz, olha, o espaço está na posição número 8 deste nome, nesse aqui está na posição número 9. Legal, desafio para você agora. Eu quero separar o primeiro nome dessa pessoa, porque eu quero montar um endereço de e-mail para ela, e eu só quero o primeiro nome dela e o nome da empresa, tá certo? Então nós vamos fazer isso, tá legal? Vamos lá? Vamos lá. Faltou um pequeno detalhe aqui, mas eu já vou arrumar ele, tá? Deixa eu aproveitar aqui se eu tenho alguma coisa. Não, não tenho. Depois eu arrumo esse aqui. O nome da empresa está faltando aqui, mas nós já vamos dar um jeito nisso, tá? Vamos dizer que a empresa é a Excel Expert. Pronto. Já temos a empresa aqui para a galera, né? Todo mundo aqui trabalha na Excel Expert. Legal. Eu preciso separar o primeiro nome do ciclano aqui para depois juntar com o Excel Expert para depois fazer um e-mail para o sujeito, tá ok? O sufixo aqui vai ser .com.br. Legal?
Bacana, assim. Tá. Joia. Então agora eu preciso primeiro separar o primeiro nome da pessoa. Como é que eu vou separar o primeiro nome da pessoa? Eu podia usar uma função aqui chamada função esquerda. Então eu falo, vamos separar a função esquerda desse texto com 7 caracteres, ok? Legal. Aí eu falo, cara, eu tive mais sorte que juízo, né? Porque eu consegui realmente achar o nome do ciclano, ok? Aí eu dou um duplo clique aqui, aí não funciona direito, né? Porque o Beltrão fica Beltrão, Joãozinho fica Joãozinho, né? Mineirinho, Zezinho e Mariano. Então, não deu certo. Por quê? Porque cada nome tem um tamanho diferente, não é isso? Então eu estou fazendo por uma constante. Eu disse assim, ó, pega a esquerda do número com 7. Então não. Eu preciso do número de caracteres variável. Então eu vou dar uma ideia para você. Que tal você pegar este aqui? Olha só que legal. Eu estou dizendo para ele pegar a esquerda do A5 com as 8 posições que estão aqui no lock do espaço, não é isso? Por quê? Muito simples, porque o primeiro nome do sujeito termina no espaço, não é isso? Então ele está pegando ciclano com 8 posições, Beltrano com 9 posições, fulano com 7. Agora, para um pouquinho. Fulano, até onde eu sei contar, tem 6 letras, não tem 7 letras. Então o que tem aqui que está acontecendo que ele trouxe o fulano com 7 letras? O que está acontecendo em todos eles é que ele trouxe também o espaço. Então eu vou clicar aqui no FX, vou trazer de volta a minha janelinha e vou dizer, olha, eu quero C5 menos 1, porque eu não quero o espaço. Então eu vou ficar com 7 caracteres e não 8. Ok? Duplo clique, maravilha. Agora eu tenho o nome da pessoa sem o espaço. Legal. A empresa Excel Expert. Só que eu queria assim que agrupado ficasse agrupado sem o espaço e tudo minúsculo. Então eu quero tirar o espaço da Excel Expert, ok? E agrupar. Só que não posso usar a função arrumar, por quê? Porque o Excel Expert está com um espaço só. Então isso não está errado. O que eu quero é tirar o espaço, ok? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a função minúscula primeiro, porque eu quero isso aqui minúsculo, tá ok? Então eu vou vir aqui em fórmulas, texto, e vou pegar a função minúscula. Aí ele pergunta qual é o texto. Seria este, mas eu vou pegar a minúscula desse e ele vai ficar com espaço. Então eu vou fazer mais uma função. Eu vou vir aqui e vou buscar a função substituir. Tá? E na substituir eu vou dizer que nesse texto aqui eu quero substituir o espaço por... o espaço fica entre aspas, eu vou substituir por aspas, aspas. Ok? Então, ele consegue agora identificar para mim que ele vai pegar o texto antigo, que era o espaço, e vai substituir por aspas, aspas, tá? Muito bem. Então, vamos ver? Ok? Olha só. Ajustou aqui para mim, Excel Expert, sem o espaço, e minúsculo. Bacana. Então, eu consegui o nome do sujeito, eu consegui a empresa bonitinha, já tem aqui o .com.br, e agora eu quero fazer o endereço de e-mail para o nosso amigo ciclano da excelexpert.com.br. O e-mail vai ter que ter uma arroba, não é isso? Então nós vamos usar uma função muito bacana. A função que agrupa textos, que ela tem um nome meio estranho, que é o nome de concatenar. Mas essa função é muito útil, muito importante, ok? Então o que eu vou dizer? Olha, primeiro eu quero pegar esse texto, ciclano. Só que tem um detalhe, e-mail é tudo minúsculo, não é isso? Então eu quero a minúscula desse nome. Então olha só o que eu faço. Eu vou combinar mais uma função aqui. Eu vou vir aqui e pegar a função minúscula deste texto. Aí eu coloquei assim, concatenar a minúscula. Aí, veja que na barra de fórmulas, ele está escrevendo a minha função. Eu clico no concatenar na barra de fórmulas, ele volta na janelinha. Então eu peguei a minúscula do D5. Agora eu preciso da arroba. Agora eu preciso do Excel Expert. Repara que cada vez que eu clico aqui, ele vai abrindo mais um texto para mim, tá certo? E agora eu preciso de mais um texto que é o .com.br. Então eu agrupei o minúsculo do D5 com arroba, com F5 e com G5. Ele foi compondo aqui ciclano@excelexpert.com.br. Ok, e eu acabo de criar
o e-mail da galera. Olha que bacana, né? Aí eu posso pegar isso, né? Copiar, assim, Ctrl C, vir aqui do lado, por exemplo, em algum lugar, colar especial, valores, para tirar a fórmula, não é isso? E eu aqui tenho, então, os e-mails do pessoal, como se eu tivesse digitado eles sem fórmula nenhuma. Bacana? Então aqui estão eles, ó, todos eles, como se eu tivesse digitado. Mas isso aqui também eu posso copiar e colar, viu? Para algum outro lugar, que desde que eu não copie a fórmula, né? Copio o valor, tá ok? Então resolvemos o problema número 2, que era criar um nome de e-mail padronizado. Agora eu vou separar os nomes. Agora eu tenho um caso ao contrário. O sujeito mandou para mim uma lista de e-mails. E eu precisava separar os nomes, as empresas e o sufixo. Entendeu? O sufixo é o .com.br, não é isso? Legal. Então, olha que desafio bacana. Primeiro, deixa eu contar um segredo para você. Está vendo que todos eles estão com o hiperlink? Porque isso aqui é um e-mail, então ele reconhece como hiperlink. Eu vou clicar com o botão direito aqui e vou remover o hiperlink. Pronto. Então, isso aqui passou a ser um texto comum, como qualquer outro. Bacana. Agora eu preciso do nome do sujeito. Como é que eu faço? Agora eu já sei, né? Eu tenho que localizar tudo que está antes da arroba para poder fazer o nome da pessoa. Pegar a esquerda da arroba. Então eu não sei onde está a arroba. Eu vou mandar ele localizar a arroba. Só que eu vou fazer isso agora de uma vez só. Nós fizemos aqui, não foi? Em 2 etapas. Olha, vê se você se lembra disso aqui. Nós localizamos o espaço e usamos a quantidade de texto até o espaço. Aqui, nós vamos localizar o arroba e vamos usar a quantidade de texto até o arroba. E vamos fazer isso de uma vez só, combinando as duas funções. Então, a minha função primeira é a função esquerda. Aí ele pergunta qual é o texto. Eu digo, o texto é este. Aí ele pergunta qual é a quantidade de caracteres. Aí eu vou ter que calcular a quantidade de caracteres, porque varia. Então, aqui onde eu vou calcular, eu clico aqui, e aqui dentro eu vou inserir uma outra função, que é a função localizar. E eu digo para localizar o arroba nesse texto aqui. Certo? Aí, olha, veja que ele está escrevendo a função lá em cima. Eu volto aqui na esquerda, então ele me diz, olha, no texto A5, você pega o que está no localizar do arroba, com 8 caracteres. Então, ele trouxe quem? Ciclano arroba. Porque Ciclano não tem 8 caracteres, tem 7. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Olha, menos 1 para tirar o arroba. Ok? O arroba é a 8ª posição. Então, eu só quero a 7ª posição. Só que sabe o que eu quero? Eu quero isso aqui com a primeira maiúscula. A primeira letra eu quero maiúscula, porque é o nome do sujeito. Então, olha só, eu já fiz essa fórmula, F2. Está aqui minha fórmula, tá? Função esquerda é a função localizar. Eu preciso colocar mais uma função aqui, que é a função primeira maiúscula. Para eu não complicar minha vida, olha o que eu vou fazer. Vou dar um F2 aqui, vou copiar isso aqui sem o sinal de igual, vou dar um Ctrl C, vou dar um Enter. Eu vou apagar. Apaguei. Agora eu venho aqui na função de texto, pego a função chamada primeira maiúscula, dou um Ctrl V aqui, coloco toda a minha fórmula aqui dentro, ok? E dou um ok. Então ele consegue fazer a primeira maiúscula da esquerda do localizar, ou seja, eu combinei 3 funções de texto para chegar no resultado que eu queria, que é exatamente o nome da pessoa, duplo clique aqui, e ele trouxe para mim, parece um milagre, né? Não é, cara? É o Excel bem usado, sabe como? O Excel bem usado, ele é fantástico, é simplesmente espetacular. Excel Expert, Kraft Heinz, Bosch Brasil, Terminal de Itapuã. Ok, agora eu quero a empresa. E agora, hein? Eu quero a empresa, mas eu sei que a empresa é o seguinte, ela tem um ponto aqui, né? Então eu tenho um ponto aqui, tenho um ponto ali. Eu vou fazer uma coisa aqui para facilitar a nossa vida. Eu vou fazer uma mudança aqui, tá? Onde tem ponto aqui na empresa, eu não vou conseguir. Então eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou procurar onde tem ponto C, porque onde tem ponto C é o ponto .com, não é isso? Eu vou procurar ponto .com. Tudo que tiver antes do ponto .com e depois do arroba, concorda que é o nome da empresa? Eu consigo separar ele. Então eu vou usar uma função chamada extrair texto, que pega do meio até o fim, por exemplo. Então vamos com calma, vamos com calma.
Você vai ver que eu vou conseguir separar isso aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a função extrair texto. Essa função, ela me pergunta, qual é o texto? O texto é esse, tá? Ela fala, qual que é o número inicial? Qual é a primeira letra do texto? Onde é que você quer que eu comece? Eu vou dizer, eu quero que você comece depois da arroba, não é isso? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou escrever aqui, ó, localizar, que eu posso escrever também, né? Localizar, abre parênteses, arroba, ponto e vírgula, nesse texto aqui. Certo? Fecha parênteses. Então, vou dar um ok aqui só para a gente ver se ele deu certo, né? Aqui deu errado, tá. Então, vamos ver. Porque o arroba tem que estar entre aspas, não é isso, pessoal? Porque, olha só, se é um texto, ele sempre, qualquer texto, em qualquer função do Excel, tem que estar entre aspas, ok. E aí ele não terminou porque eu não finalizei a minha forma. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou voltar na função extrair texto, né? Aí eu preenchi a primeira janelinha, preenchi a segunda e não preenchi a terceira, por isso que ele reclamou. Então ele está me dizendo aqui que é na posição 8 que começa. Mas eu não quero na posição 8, porque a posição 8 é a arroba. Então eu vou colocar aqui mais um. Eu quero a posição seguinte da arroba. Qual que é o número de caracteres? Bom, eu vou chutar aqui 30. Certo? Aqui embaixo, né? Vou colocar aqui, ó, vou colocar 30, só para a gente ver o que vai acontecer. Então ele trouxe assim, ó. Ele trouxe a empresa, mas ele trouxe o .com.br, não é isso? Então eu quero fazer o seguinte, eu só quero ficar com a empresa. Tá legal? Então como é que eu vou fazer? Eu vou, no final aqui da minha função, em vez de colocar 30 caracteres fixos, eu vou pegar uma quantidade de caracteres entre a arroba e o .com, não é? Então o número de caracteres aqui vai ser o localizar, vai ser o primeiro aqui, vai ser o último menos o primeiro. Então isso aqui é um pouquinho mais complicado. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar 30 aqui, vamos fazer o seguinte, não vamos complicar a nossa vida não, vamos inserir uma coluna aqui, mais uma, e vamos separar agora a empresa. Então vamos separar a empresa. Separar a empresa. Tá. Agora eu vou pegar a função esquerda, não é isso? Só que eu tenho que localizar o segundo ponto, porque eu tenho dois pontos. Eu tenho o ponto aqui no Excel, .expert, e o .com.br, não é isso? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu quero separar a esquerda desse texto a partir do segundo ponto. Então, o segundo ponto, eu vou dizer para ele que eu quero a partir da posição 10 ou 12, é onde eu vou encontrar o segundo ponto, tá certo? O primeiro ponto está aqui na posição 7, 8, 9, então eu vou colocar um número maior, vou colocar o número 11, 12, para dizer que eu quero separar a partir do segundo ponto, tá legal? Então vamos lá, eu vou fazer assim, ó. Vou fazer a função texto esquerda, talcar, deste texto com o número de caracteres que é o localizar, o ponto no texto, este texto, a partir da posição 11, sei lá. Vou colocar o número 11. Vou apostar que eu vou encontrar o... Então, olha lá, ele localizou todos eles e trouxe a empresa com o ponto também, porque eu não falei menos um, né? Então agora eu corrijo, tá? Eu venho aqui na função esquerda do localizar aqui e faço aquele localizar menos um. Ou seja, ele vai trazer agora aqui o nome da empresa para mim. Bacana? Legal. E então, ele separou a empresa. Agora eu posso fazer de novo aquele substituir ponto por espaço e fazer primeira maiúscula. Então, vou fazer isso, tá ok? Só para você entender que você pode ir trabalhando coluna por coluna. Agora eu vou pegar o nome da empresa, bonito assim, ó. Empresa, com a letra maiúscula no começo, não é isso? Empresa. É o seguinte, eu vou fazer a primeira maiúscula desse texto trocando o ponto por espaço. É isso que eu vou fazer. Então, vamos lá, que esse é o meu plano de trabalho. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a função de texto chamada primeira maiúscula. Não é isso? Primeira maiúscula. Dentro da primeira maiúscula, eu digo que o texto é este, tá? Mas não é este, eu vou usar o substituir. Então, eu vou fazer outra função. Função substituir. Aí eu digo sim que é este texto, tá? E o texto antigo é o ponto, que eu vou trocar por um espaço. Certo? E dou um OK.
Olha que coisa incrível. Consegui pegar o nome da empresa bonitinho, separei, coloquei maiúscula, minúscula, né? A partir do quê? De um e-mail que eu tinha aqui, ó. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou processando esses dados. Não tem problema se eu gastar 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. O importante é eu conseguir, não é isso? O que complicou a minha vida aqui é que eu tenho mais de um ponto. Se esses nomes das empresas não tivessem o ponto, era bem mais fácil, tá ok? Mas quando você enfrenta um desafio desse, você tem que falar assim, olha, eu perco dele, mas não perco de mais ninguém, tá certo? Então eu vou ganhar dele, eu vou fazer esse cara fazer o que eu quero fazer. Você que decide o que o Excel vai fazer para você, legal? Para fechar com chave de ouro isso aqui, nós vamos separar esse .com.br. Mas isso é fácil, sabe por quê? Porque o .com.br tem 5 caracteres, 6 caracteres, né? 3.com, 3 do com, 1 do ponto e mais 2 do BR. Então são 6 caracteres. Então eu vou usar aqui a última função que nós não usamos ainda, que é a função direita. Eu vou pegar a direita deste sujeito aqui, olha, ou daquele primeiro, tanto faz, com o número de caracteres 6. 6 caracteres, porque é fixo aqui, né? Então ele vai trazer com.br. Se eu quiser o ponto aqui, antes do com.br, eu coloco 7, só isso. Coloco 7 em vez de 6 aqui, coloco 7, e ele me traz .com.br. Opa, eu coloquei 67, aí fica difícil, né, cara? Não é 67, é 7, não é isso? Então, em vez de com.br, ele trouxe .com.br. Olha só, nós conseguimos partir desse sujeito, separamos o nome da pessoa e separamos o nome da empresa, por exemplo. Vamos supor que era isso que era o mais importante para mim, e foi isso que eu consegui fazer aqui, né? Com esse caso, que é o contrário desse, que esse eu tinha separado e agrupei até formar o e-mail. Aqui eu recebi uma lista de e-mails e queria separar o nome das pessoas e o nome das empresas. E eu consegui. Ou seja, repare que realmente é algo extremamente útil no seu dia a dia. Bacana? E se você gosta desses nossos vídeos, se você gostou desse vídeo, eu ia gostar muito se você fosse lá no nosso YouTube e fizesse um comentário sobre ele, né? Ou no nosso site, onde você assistir, tá? Vai e curte a nossa página no Facebook para você acompanhar sempre as nossas dicas e esses nossos conteúdos, tá certo? Se você se inscrever lá para aprender o Excel na prática, você começa a receber e-mails avisando quando sai o novo material. Então, se você se inscrever no nosso canal no YouTube, você pode comentar esses vídeos, você pode fazer perguntas para a gente sobre esses vídeos. E no nosso blog também, porque às vezes você vê o vídeo diretamente no nosso blog do nosso site. Bacana, pessoal? Muito obrigado, abraço forte para você. Fui, tchau.